Olá, como você está? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje você aprenderá sobre leitura e compreensão de cartas de reclamação. Partiu para mais uma aula? Relembre comigo 2 tipos de textos que vimos em aulas anteriores, a notícia e a carta. Eles serão muito importantes para aprendermos melhor sobre a carta de reclamação. Vimos que a notícia é um tipo de texto que tem como objetivo informar algum acontecimento real, atual ou do cotidiano. Ela pode descrever ou narrar um acontecimento, porque ela apresenta tempo, espaço e pessoas envolvidas. Nós vimos um exemplo de notícia tirada diretamente do site da CEMED Manaus, ou seja, notícia é um tipo de texto que está sempre presente em nosso dia a dia e é encontrada principalmente nos meios de comunicação, como televisão, jornais impressos, rádio, entre outros. Relembre comigo os elementos que compõem uma notícia. O que uma notícia deve ter? 1. Título. Toda notícia deve anunciar do que ela falará em seu texto, e para isso, ela usará o título. Pode ser que ela use também um subtítulo, porém, o subtítulo não é obrigatório. 2. Informação real. Em uma notícia, falamos de algo que aconteceu na vida real ou que ainda acontecerá, algum evento, por exemplo. 3. Descrição ou narração da informação. Para que a notícia atinja o seu objetivo, que é informar o leitor, é necessário que ela seja descrita ou narrada, indicando tempo, espaço e quem esteja envolvido nessa informação, ou seja, as pessoas. Quem escreve a notícia deve ter o cuidado de não deixar a informação incompleta, para que não haja dúvidas do acontecimento narrado. 4. Texto impessoal. Você lembra o que significa impessoal? Ela quer dizer que a pessoa não se envolverá em algo. Quando eu digo que o texto de notícia deve ser impessoal, isso significa que quem escrever a notícia não se envolverá na sua descrição da informação, na narração da notícia. Portanto, essa pessoa não usará a palavra eu ou nós. Ela apenas falará sobre a informação que quer passar, sem dar opinião sobre o assunto ou se envolver no texto. 5. Linguagem clara e objetiva. O texto de uma notícia não deve ser muito longo, porque ele vai direto ao ponto, que é dar a informação, sem enrolação ou muitas explicações. A partir do que vimos sobre notícia e os elementos que ela deve ter, nós criamos uma notícia. Você lembra? Foi sobre o Célio e sua arte. Planejamos e produzimos um telejornal, assim como fizemos a versão impressa dessa notícia. Relembre comigo. Jornal Aricional. A descoberta de um artista na escola. Em junho desse ano, na escola Ana Maria Ipiranga, aconteceu a festa junina de um jeito diferente. A escola decidiu homenagear as diversas culturas que existem no mundo. Nesse momento, surgia então um artista inesperado, Célio. Ele ficou responsável por confeccionar um dragão chinês, com tecidos para homenagear a cultura chinesa. O dragão fez tanto sucesso que Célio foi convidado a confeccionar outros elementos de festas juninas em outras escolas. A partir da notícia do Célio, nosso telejornal foi ao ar e também produzimos a versão impressa para todo o Brasil. E desde então, temos recebido tantas cartas que eu nem sei por onde começar a ler quando chego aqui no Centro de Mídias. Inclusive, você lembra o que é uma carta e os elementos que ela precisa ter para ser considerada como uma? Carta é um tipo de texto escrito para comunicação entre as pessoas. Ele é um meio de comunicação bem antigo, antes do celular, do e-mail, do WhatsApp, da televisão ou até mesmo antes do lápis existir, a carta já estava presente. Sabe quando queremos passar uma mensagem de forma que ela traga uma aproximação com quem a lerá? Ou que mostre quanto nós nos importamos?
Pois é, a carta serve exatamente para isso. Em um momento em que as novas tecnologias estão tão presentes em nosso dia a dia, seria tão mais fácil enviar uma mensagem pelo celular ou até mesmo um e-mail. Mas a carta pode fazer a diferença e deixar o dia de alguém mais feliz. Bom, uma característica marcante da carta geralmente é essa. Ela é mais pessoal, nem todos lerão essa carta. Na maioria das vezes, quem lerá será somente a pessoa para quem a carta estava endereçada. Porém, vimos que essa característica pode variar, dependendo do tipo de carta, pois dentro do tipo de texto carta, existem outros tipos de carta. Vimos 2 tipos de carta: a carta pessoal, a que possui um ar mais pessoal, que não deve ser compartilhada com tantas pessoas, e a carta de um leitor para um jornal ou revista. A carta de leitor foi um caso especial em nossa aula passada, pois recebemos diversas cartas desse tipo aqui na produção do Centro de Mídias da CEMED Manaus. O Jornal Aricional possui uma seção somente para a publicação dessas cartas tão carinhosas. Nessa seção não há a versão completa das cartas, porém, na aula anterior, nós escolhemos uma e a lemos toda. Você deve se lembrar da carta do Jackson, um leitor frequente do Jornal Aricional. Mas você ainda lembra os elementos necessários para a produção de uma carta? Relembre todos eles comigo. O que uma carta deve ter? Ela deve ter 1. Remetente e destinatário. O remetente é a pessoa que escreve a carta. Destinatário é quem a recebe. 2. Local e data. É necessária a indicação do local, a cidade em que o remetente está e a data em que a carta foi escrita. Lembre-se de que o local não é uma escolha sua, ou seja, o local deve indicar a cidade em que você se encontra. 3. Saudação. A saudação é o que vem antes do texto realmente começar, onde você cumprimenta o destinatário. 4. Texto. Agora sim, pode escrever. Fique à vontade. Não se preocupe com o limite de parágrafos, pois a carta não tem essa regra. 5. Despedida. Após concluir a sua mensagem, despeça-se de seu destinatário. Pode ser com expressões como até logo ou ainda beijos e abraços. Isso depende se a carta será pessoal, de leitor ou de reclamação. Ah, não esqueça de um detalhe importante. Quando enviamos uma carta pelo correio, o nome do destinatário e as informações sobre ele aparecem na frente do envelope. Aquela parte sem a aba do envelope tem o endereço, o CEP, cidade e estado do destinatário. Já na parte de trás, deverá estar o nome do remetente, seguido do endereço, rua ou avenida, número e bairro, além do CEP, o código de endereçamento postal, cidade e estado. Ao completar essas informações, você poderá levar sua carta ao correio para prosseguir com o envio. Prontinho! Relembramos o que é uma notícia e o que é uma carta e seus diversos tipos. Agora, conheça melhor o estilo da carta de reclamação. A carta de reclamação, que pelo nome você já imagina que seja uma carta para reclamar, é usada para expressar alguma chateação diante de algo. Ela precisa ter argumentos e quem escreve sempre solicita a solução da reclamação. Ela é diferente da carta pessoal, pois ela pode ser endereçada para pessoas que não conhecemos, ou até mesmo empresas. Imagine a seguinte situação. Você fez uma compra em uma loja de tênis e acabou ficando muito insatisfeito com o produto. Você tem o direito de escrever uma carta de reclamação e enviar para a loja. Mesmo que essa não seja a única forma de registrar a sua reclamação, a carta é uma opção. Ela é diferente da carta de leitor porque ela serve apenas para a realização de uma reclamação e solicitar que um problema seja resolvido. Já na carta de leitor, ela é para a pessoa comunicar-se com alguma revista ou jornal e muitas vezes essa comunicação é para elogios, contar como gosta da revista ou do jornal e até mesmo sugerir temas para a leitura. A carta de reclamação possui todos aqueles elementos que vimos que em uma carta deve ter.
Porém, alguns outros elementos devem ser adicionados, como os argumentos, a explicação do porquê da reclamação e a solicitação de resolução da reclamação. Leia comigo uma carta de reclamação que o Jornal Aricional recebeu há alguns dias. De Cristine Souza para Jornal Aricional, Manaus, 27 de outubro de 2021. Ao Jornal Aricional. No dia 26 de outubro, li no Jornal Aricional a notícia de um funcionário artista de uma escola. Quando li a notícia, lembrei-me na hora da professora Marcela, que é uma artista incrível. Ela dá aulas na escola em que eu estudo e ela não estava nessa notícia sobre a descoberta de um artista na escola. Não achei justo, pois ela já fez várias coisas nos eventos e festas daqui da escola. Houve uma vez que ela confeccionou o boi caprichoso para a festa junina e ficou muito legal. O Jornal Aricional também deveria fazer uma notícia sobre algo que ela fez. Aguardo uma resposta. Cristine. Você percebeu que a carta de reclamação da Cristine possui todos os elementos de uma carta comum? Pois é, ela é bem parecida com as outras cartas que já lemos em aulas anteriores. Vamos juntos verificar a mensagem que a Cristine quis passar por meio dessa carta de reclamação. Responda comigo essas 3 perguntinhas. 1. Qual era a reclamação de Cristine? 2. O que ela argumentou? 3. O que ela pediu ao Jornal Aricional? Você sabe me dizer qual era a reclamação de Cristine? É isso mesmo! Sua reclamação era que a professora Marcela não apareceu na notícia que fala sobre um artista na escola. Você sabe me dizer o que ela argumentou? Exatamente! Que a professora, assim como Célio, cria diversas coisas nas festas e eventos escolares. Você sabe me dizer o que ela pediu ao Jornal Aricional? Ela pediu a solução para sua reclamação, que o jornal fizesse uma notícia contando sobre algo que a professora Marcela fez. Essas respostas mostraram as principais características de uma carta de reclamação, características essas que a Cristine soube usar muito bem. Inclusive, nós do Jornal Aricional já respondemos a carta dela e já avisamos sobre a nossa próxima notícia, o evento que a professora Marcela está organizando e confeccionando materiais lindíssimos. Ou seja, escrever uma carta de reclamação foi uma boa pedida para a Cristine, não é mesmo? Agora que você aprendeu sobre leitura e compreensão de cartas de reclamação, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade! Atividade número 1. Ligue a segunda coluna com a primeira. Na primeira coluna, nós temos carta pessoal, carta de leitor e carta de reclamação. Na segunda coluna, nós temos as 3 opções que explicam o que é cada uma dessas cartas. Você lembra o que é uma carta pessoal? Ela é uma carta em que escrevemos para algum jornal? Ela é uma carta em que reclamamos de algo? Ou ela é uma carta que escrevemos para algum amigo ou familiar? Se você respondeu que a carta pessoal é uma carta que escrevemos para algum amigo ou familiar, você acertou. É isso mesmo. A carta de leitor já é um pouquinho diferente. Será que nós escrevemos para algum jornal e revista que lemos ou será que é uma carta para reclamar de algo? Bom, o próprio nome já diz. É uma carta que escrevemos para algum jornal e revista que lemos, que somos leitores. Já a carta de reclamação fica com a segunda frase da segunda coluna. Ela é uma carta que escrevemos para reclamar de algo. Atividade número 2. Qual das opções indica uma característica da carta de reclamação? Nós temos 2 opções, contar uma história e pedir uma solução. Bom, nós vimos que uma das principais características da carta de reclamação, além de reclamar, é pedir uma solução para o problema e não contar uma história. Portanto, a resposta correta é a segunda opção, pedir uma solução. Agora, vamos lembrar um pouco o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão.
Querido estudante, nossa aula de leitura e compreensão de cartas de reclamação foi demais. Nós relembramos o que é uma notícia e seus elementos principais, assim como revisamos sobre o que é uma carta, quais elementos são necessários para produzir uma e, ao longo da aula, vimos 3 tipos de carta: carta pessoal, carta de leitor e carta de reclamação. Ao analisarmos esses 3 tipos de cartas, podemos perceber que, dependendo da pessoa a quem ela é escrita, a linguagem utilizada pode mudar, como foi no caso da carta de reclamação. Como a Cristine não conhece ninguém do jornal adicional, a escrita dela não foi tão informal, aquela que usamos no cotidiano, em uma carta pessoal. Além disso, vimos que, apesar da carta de reclamação possuir todos aqueles elementos necessários para a produção de qualquer tipo de carta, ela possui alguns elementos a mais. Relembre-os comigo. 1. Remetente e destinatário. 2. Local e data. 3. Saudação e texto com argumentos. Olha a diferença. Essa parte de argumentos é bem específica da carta de reclamação. 4. Solicitação de resolução da reclamação. Essa solicitação é algo próprio da carta de reclamação. 5. Despedida. Viu como ler e compreender uma carta de reclamação pode ser simples? E que tal você verificar com o seu responsável se ele já escreveu alguma carta de reclamação e pedir para ele mostrar para você? Fica aqui a minha dica. Eu espero que você, assim como eu, tenha curtido muito essa aula sobre leitura e compreensão de cartas de reclamação. Espero ver você mais vezes por aqui, viu? Um beijão e até a próxima aula!